de hoje estaremos falando sobre a oração. Fico feliz de ver os irmãos aqui. Gostaríamos de poder ver todos os obreiros, toda a classe de obreiros, porque o ensino ele se renova, a palavra de Deus se renova. Por mais que tenhamos lido a Bíblia, aprendido, sempre quando você vai ler de novo, você aprende algo novo. Isso é muito incrível. Aquele que tem essa experiência sabe o que eu estou falando. E é importante nós, como obreiros e aqueles que estão chegando no Evangelho, procurar se aprofundar no conhecimento do Deus que está servindo. Ora, eu sirvo a Deus e não conheço o Deus que sirvo. E é através do estudo, através da escola bíblica dominical, que nós nos aprofundamos um pouquinho mais na palavra para ter o conhecimento. Não vamos chegar à plenitude do conhecimento? Não, porque tem coisas que não são reveladas ao homem. Só naquele grande dia, quando atingimos a estatura de varão perfeito, aí sim vamos entender as coisas celestiais na sua totalidade. Mas enquanto seres terrestres e humanos e limitados, aquilo que Deus nos compete para aprender e ensinar, estaremos aqui na obra dele, fazendo com todo carinho, com toda dedicação e com todo amor. Agora também não adianta, né? O pregador se prepara, o pastor se prepara e não tem quem ouça. Aí é até um desestímulo, né? Tira o estímulo de todo mundo. A Denise sabe o que eu estou falando, já deu palestra aqui, né? Os irmãos que já deram estudo aqui sabem como é importante você não só falar, mas também ouvir. E é muito importante quando nós entendemos que precisamos aprender a palavra de Deus, porque o tema parece assim um tema muito simples, e é simples, porque essa é uma matéria de discipulado na realidade. Mas como foram pedidos vários temas, como a mentira, tatuagem, batismo no Espírito Santo, e é o que eu estou falando dentro desses temas que foram pedidos nas reuniões de obreiros. E eu deixo aqui esse canal aberto para você que gostaria de ouvir, aprender sobre algum tema específico. Procure a secretária da igreja, coloca lá o seu tema, sobre o que você quer aprender, sobre o que você tem dificuldade, e aí nós estaremos lá na frente abrindo essa oportunidade de ensino. Amém, irmãos? Então vamos ao tema de hoje, que eu pretendo fechar hoje ainda. Como se aproximar do trono de Deus em oração. E eu trago uma introdução, vamos ver se eu consigo ler daqui para um instante, do jeito que está. Abre para mim. A oração é o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Não simplesmente quando necessitamos, quando precisamos, mas continuamente. Vamos ver que a oração ela tem várias faces. Há necessidades específicas em orações, a súplica, a adoração, ao agradecimento, né? Vamos lá atrás, vamos falar sobre 7 faces da oração, mas vamos entender primeiro por que devemos orar. Então ali a introdução já diz que ela é um relacionamento, é uma comunicação, é um meio de eu me comunicar com o divino, e isso é algo que não foi inventado pelo homem, está lá na palavra. E nós vamos estar falando sobre várias recomendações dos salmistas, dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está recheada de oração. Então é necessário que esta seja a vivência do crente, aquele que se propôs a ser um discípulo de Jesus Cristo, seguir esse Evangelho na sua essência. Pode colocar o primeiro. O que é oração? É uma comunicação multifacetada, e eu vou explicar o que é isso, não vou parar agora, entre os crentes e o Senhor. Além da palavra como oração e orar,
essa atividade é descrita como invocar a Deus, que está lá em Salmos. Invocar o nome do Senhor, está em Gênesis. Clamar ao Senhor, está em Salmos também. Levantar nossa alma ao Senhor, Salmos 25. Buscar ao Senhor, Isaías 55, não é isso? Aproximar-se do trono da graça com confiança, Hebreus 4,16. E chegar perto de Deus, está lá em Hebreus 10, 22. Vamos falar sobre esses versículos, mas antes vamos falar o que é o multifacetado. Eu sempre procuro colocar uma palavra nossa, vocês perceberam? Quando eu dou estudo, sempre coloco uma palavra assim difícil, para a gente entender, não é? É importante isso, porque isso vai buscar em você o raciocínio, o interesse em aprender. Então, o significado de multifacetado, segundo o dicionário online, é formado por múltiplas faces. Foi o que eu falei aqui no início da oração. Você não entra na oração com somente uma intenção, tem várias intenções, várias faces, vamos colocar assim, na oração, que possui muitos lados, multiface, que se refere àquilo que contém várias facetas, múltiplas aparências, características ou atributos. A etimologia, que é a origem da palavra multifacetado, é multi mais facetado, ou seja, várias, né? Sinônimo de multifacetado é o sinônimo de multiface. Ok? Podemos prosseguir? Tranquilo? Bem, nós estamos gravando o estudo e os irmãos que quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, peço o microfone, deixar aí liberado o microfone, peço o microfone para você também, para sair a sua pergunta ali, senão vai ficar vazio e só eu falando. Tá ok, irmãos? Então, a primeira referência lá, essa comunicação com Deus, está em Salmos 17,6. Eu te invoquei, ó Deus, salmista, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Convicção de que está invocando alguém que pode atendê-lo. Próximo. Aí Gênesis 4,26. O primeiro ato de invocar o nome do Senhor foi por Sete. E Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então o livro de Gênesis já está começando a trazer esta comunicação, este relacionamento entre o homem e Deus. Salmos 3,4. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Por que ele está falando com tanta convicção que Ele ouviu-me? Porque aquele pedido que ele fez, ele foi atendido. E quantos têm essa experiência aqui, irmãos? Eu tenho essa experiência. Quem tem essa experiência de ter clamado e ter sido respondido na sua oração? Isso acontece até hoje. Você vê a realidade da palavra, o como ela é tão real em nossos dias. Salmos 25:1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Aí o que ele volta aí? Aí o que o salmista está falando? O que é a alma para a gente? Centro das emoções, do entendimento, é o centro do raciocínio, é aquilo que te conduz, que te leva a algum lugar, que te orienta. Então, a ti levanto a minha alma, o meu raciocínio, o meu entendimento. Ou seja, orar a Deus com entendimento. Aí, de repente eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Existem as orações repetidas, né? E quem veio de outras religiões sabe do que eu estou falando. Aquela oração repetida de várias vezes e se torna, na realidade, é uma reza, porque não é uma oração, é uma reza, que ela é feita da mesma forma o tempo todo em vários momentos. Então, qual é a finalidade de eu estar repetindo a mesma coisa? Estou pagando alguma penitência? Estou sendo punido por isso? Qual o sentido, o significado da oração? Como eu devo elevar a Deus? Mas e aí? Eu tenho que orar a Deus sempre de forma diferente, com palavras diferentes? Ou eu tenho que orar a Deus, ou seja, se eu orar a Deus sempre pedindo a mesma coisa, eu estou fazendo uma oração repetida? Vamos falar sobre isso mais à frente. Tem mais um? Acho que tem. Isaías
profeta do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Hebreus, aí falamos lá no início, falamos dos profetas, Isaías. Hebreus já são os apóstolos. Cheguemos, pois, com confiança. Olha só, olha a direção que a palavra está nos dando de como chegarmos a Deus, de como nos comunicarmos com Ele. Cheguemos, pois, pode falar? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse tempo oportuno é o tempo em que vão ser respondidas as suas orações, né? Mas é preciso ter fé. Se não tiver fé, não adianta orar. Eu vou estar orando, entre eu e eu mesmo, oração para si próprio. É um fariseu que chegou batendo no peito do templo: Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu faço oferenda aos pobres, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o outro chega: misericórdia, Senhor, miserável pecador que sou, não tenho merecimento algum de ser ouvido por Ti. Olha que diferença de oração, não é? Mas vamos estar desmistificando mais alguma coisa sobre isso lá na frente. Cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Chegar de coração, aí nos reporta a Davi. Estou tentando lembrar o livro, Samuel capítulo 12, se não me falha a memória, quando o profeta Natan chega até ele e anuncia o pecado dele, e ele vai lá, se arrepende. Então ele entra com inteireza de coração, verdadeiramente abre, rasga, porque reconhece a sua falha e o seu erro. E podemos ver também essa inteireza de coração em uma oração muito conhecida que muitos pregadores falam. Sobre quem? Sobre uma mulher que chegou até o profeta Ana. Isso. E podemos ver essa inteireza, esse verdadeiro coração, esse contrito coração, amargurado, como ele chega diante de Deus, a ponto do próprio sacerdote pensar que a mulher estava embriagada, de tanto contrito que ela estava, de tanta entrega que ela estava fazendo ali. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, essa inteireza de coração, não é que eu vou chegar me justificando: Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou isso, eu faço aquilo, eu chego na igreja cedo, eu limpo o banheiro, eu canto, eu toco, eu assobio, eu chupo o cano, eu faço tudo. Não é isso que ele está falando. É você chegar com a consciência de que o pecado bateu a tua porta e você conseguiu dizer não para ele. Aí o teu coração está puro, está sincero. Você não precisa clamar a sua justiça, você se sente justo. Oh, glória! Você não precisa ficar se justificando. Eu faço. Não sou nada. Tudo que eu tenho é a graça de Deus. O que eu consigo ensinar ao passar é a misericórdia de Deus, é o amor dele. Quando eu me submeto neste relacionamento de intimidade com Deus, de inteireza, quando eu me submeto à vontade do Espírito, nossa, a minha oração ela é direcionada, porque aí eu entro na esfera espiritual e tenho aquele relacionamento com o Espírito Santo, para que ele passe então a me orientar, a me guiar. E nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Motivos para a oração. A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. O mandamento para orarmos vem através dos salmistas, dos profetas, como eu falei aqui, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus aspira. Nossa, eu vou ter que ler por aqui.
Deus aspira a comunhão conosco mediante a oração. Mediante a oração, mantemos o nosso relacionamento com Ele. Mediante a oração, mantemos o nosso relacionamento com Ele. Salmos 105, do 1 ao 4. Eu fiz a questão de colocar os 4 versículos, porque tem certas situações, e isso vai acontecer lá na frente, e talvez aqui levante algumas dúvidas sobre isso, porque nós temos que entender sempre um contexto, senão vira pretexto para a minha tese, o que eu acho, o que eu penso. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre os povos. Então o salmista, ele me convoca a um período de oração com louvor, e não só louvor, invocar o nome do Senhor e também fazer conhecidas as obras dele. E eu achei interessante, eu quis colocar essas partes, não só o versículo 4, que é o que está lá na indicação, porque eu queria fazer justamente esse comentário. Tem muita gente, irmãos, que conhece o Evangelho e guarda o Evangelho para si, parece que o Evangelho é só dele, bota dentro do bolso assim, carrega, bota, ou então bota no bolso e acabou, tá bom, já estou salvo, tá bom. Não se preocupa com o alheio, e várias oportunidades são dadas, e você sabe disso. São várias oportunidades que nós temos. Às vezes vamos no mercado, alguém para conversar, do nada, na fila de um banco, no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, nossos amigos, enfim. Não estou falando para você ser aquele crente chato, né? Que tem pessoas que realmente se tornam chatas, mas não é isso. É esperar a brecha, a oportunidade. E se você entrar em oração no momento em que achar que, poxa, não vou conseguir, Senhor, me dá oportunidade. Eu já orei assim, irmãos. Teve sonhos que eu tive, e eu entendo hoje que foi uma revelação. Eu falei, como é que eu vou chegar para essa pessoa e contar esse sonho do nada? Senhor, me dá oportunidade eu não quero chegar e falar direto, eu quero que ela abra essa oportunidade para mim. Aí eu vou abrir aqui esse parênteses, porque foi uma experiência que eu tive. E olha só como é que a revelação de Deus ela fica acesa. Nós estamos aqui há 11 anos com esse ministério aberto, e eu já estava há 3 ou 4 anos afastado lá do local onde eu tive esse sonho. Ou seja, deve ter uns 15 anos aproximadamente essa revelação. E eu orei, e em sonho aconteceu assim: eu olhava para essa pessoa e ela estava parada assim. De repente entrava outra cena e eu via essa pessoa sentada com a cabeça baixa, triste, como se tivesse acontecido alguma coisa, e ela reconhecendo de repente o que tinha feito, não sei, não fui revelado do que tinha sido feito. E essa pessoa, ela, não sei hoje a patente dela, mas era um 3º sargento na época da Polícia Militar, e ele sempre passava lá onde eu estava e parava ali para se refrescar, num lugar de ar-condicionado, um lugar que tinha água à vontade para beber, e ele chegava lá e ficava batendo papo, conversando com a gente um pouco. E eu tive esse sonho: como eu vou chegar até ele se eu não tenho intimidade para conversar algo desse tipo? E do nada ele parou, demorou 1 semana, irmãos. Eu comecei a orar, né? Senhor, me dá oportunidade. Senhor, ele parou do nada, sentou e começou a conversar, e abriu a lacuna para mim, abriu a brecha. Eu falei, opa, está na hora. Aí eu cheguei para ele e comecei assim: você acredita em Deus? Acredito sim. Você acredita que Ele pode revelar algo? Acredito, minha mãe é evangélica. Eu falei, que bom, pronto. Aí eu fui e contei o sonho para ele. Na hora que eu contei o sonho para ele, começou a vir a interpretação do sonho. Deus é muito tremendo. E eu falei para ele, olha, você está para tomar alguma decisão, e essa decisão que você vai tomar, você vai se arrepender lá na frente. Deus me deu autoridade ali para falar com ele, porque até o momento eu não sabia o que significava, mas quando eu comecei a contar o sonho para ele, veio a revelação do sonho. Aí ele parou assim, ficou parado me olhando, assustado. Aí ainda falei para ele assim, ó,
tem alguém que está intercedendo. Não foi antes dele falar que a mãe dele era evangélica, eu falei, ó, tem alguém que está intercedendo por você. Ele falou, é minha mãe. Eu falei, glória a Deus, Deus está ouvindo a oração da tua mãe. Aí ele ficou assim parado, me olhando. Aí toda vez que ele chegava lá, ele me olhava diferente, já começava a me olhar diferente, como que ele fosse alguma coisa, né? Mas graças a Deus, irmãos, e já passei por ele aqui, já soube até onde ele mora, e aparentemente está bem, ou seja, acredito que aquela revelação que foi dada a ele tomou a decisão correta e não sofreu o dano que tinha que tomar, porque senão ele teria me parado e falado, mas graças a Deus, irmãos. Então tem essas situações de oração, de intercessão, de nós precisarmos estarmos na brecha para entender o propósito de Deus. E essa questão aí de você falar as obras de Deus entre os povos, Ele vai te dar oportunidade, irmãos. Eu lembro várias vezes na fila de banco, no quartel, chegava do nada, começava a falar e pão evangelho. Começamos um trabalho lá no quartel, no BECOM em Santa Cruz. Eu não sei se hoje esse trabalho ainda está ativo, mas quando eu saí de lá já tinha tenente, sargento, cabo, soldado, várias pessoas seguindo o Evangelho de Cristo. Então, glória a Deus quando entramos na brecha e nos colocamos como instrumento nas mãos do Senhor. E por isso, irmãos, que tem muito crente doente dentro da igreja, irmãos. Te peguei. Muito crente doente dentro da igreja, batendo cabeça, arrumando problema, porque não faz a obra. Você foi chamado para fazer a obra, para revelar as coisas de Deus, não é para ficar somente sentado engordando, não, né? Sentado engordando, só comendo, que comida boa, que cocotó bom, que feijoada gostosa, comi hoje uma feijoada, estou lembrando, né? Que comida boa, e está só se alimentando e guardando, vem para a oração, vem para a vigília, vem para o monte, mas e aí a obra de Deus que você está falando para alguém? Está conduzindo este evangelho às pessoas que precisam, necessitam? Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Aí é o versículo a qual nós indicamos lá na frente. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, que eu entendo, né? Aceitei Jesus hoje eu invoco e só daqui a 2 dias que eu vou orar de novo, continuamente, se for preciso 24 horas, né? Não dá 24 horas, 12 horas, não dá 12 horas, 6 horas, não dá 6 horas, pelo menos 2 horas que vem aqui para o culto, né? Traga a sua mente cativa e aqui realmente invoque ao Senhor, não é? Alguns irmãos que já passaram pela experiência do candomblé, das religiões afros, como é que fala? Perdi o eu vou lembrar. Afrodescendentes? Não. Raiz de matrizes africanas. Esse é o correto. Raízes de matrizes africanas. Esse é o correto de falar. Não é? E eu já li livros também contando sobre isso, que mesmo dentro da igreja, ele tem essa autonomia. Irmãos, tem gente que pensa que o diabo não entra na igreja. Tem gente que pensa que ele não entra. Não é? Quando Jesus expulsou o demônio do gadareno, Jesus mandou ele para onde? Não, crente. Por que ele não mandou ele para o inferno? Eles têm autoridade, autonomia de andar sobre a terra, ainda não está na hora deles. É simples assim. Eles têm essa autonomia de andar, porque ainda não está na hora deles. Então ele anda por lugares áridos, por lugares sombrios, por todos os lugares ele anda. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, não sei se foi num livro que eu li, ou experiência de algum irmão, que tem o espírito da distração. Aquele espírito que coloca em você a preocupação,
que coloca em você o desespero para tirar o teu foco. E isso acontece dentro da igreja, irmãos. Que as pessoas entram aqui na igreja e não pensam, não traz exatamente a essência do culto de adorador. Ela entra aqui, mas está mais preocupada com os seus problemas do que está acontecendo aqui, do que ela pode aprender, do que ela pode absorver, do que ela pode ser melhorada na sua questão espiritual. E quando entrar na casa de Deus, irmãos, entra ligado, entra contigo. E já vi também vários relatos de pessoas que estão aqui de brincadeira, estão aqui no encontro social. Aí o Espírito, porque ele é assim, irmãos, ele sai de uma pessoa porque é expulso, a pessoa é liberta e vai caminhar entra no outro, que está lá, está por quê? Está por causa da namorada, está por causa tá de brincadeira, está achando legal, acha bonito, mas não entra com a essência do adorador. Então, irmãos, você quer falar isso? Você levantou o dedo para falar? Então, irmãos, acabei trazendo um pouquinho mais dessa questão, porque nós vemos as cadeias cheias, barrotadas, e você vai perguntar lá: eu sou crente, eu sou filho de crente, sou filho de pastor, sou filho de missionário, sou filho de diácono, sou filho, fui batizado, fiquei tantos anos, me decepcionei e tal. Nós vivemos aqui, irmãos, constantemente numa batalha espiritual. Quer você queira ou não, o mundo espiritual existe. Põe o outro versículo, por favor. Capítulo. Pode passar aí. Som. Eu soube de um relato que quando tem pessoas na igreja que tem aquele espírito de inquietação, ela não consegue ficar parada dentro da igreja. Algo assim parece que perturba ela, que só vive andando, saindo da igreja, indo lá para fora, volta, faz uma coisa, não para. Aí eu li um livro que tem um espírito que faz isso, ele vem aqui, sopra, toca. Então, o que eu percebo assim, quando começa a acontecer isso aqui dentro da igreja, não sei se os irmãos já viram, eu levantando a mão assim, na oração, e repreendendo, eu começo a repreender, porque isso me traz uma agonia tão grande, quando fica aquele alvoroço, todo mundo andando, uma inquietação, eu sinto como se fosse não sei se eu posso dizer opressão, assim, de fora, assim, para dentro, assim, que me incomoda muito, e eu começo a repreender isso. E eu sinto que quando eu começo a repreender, eu sinto que melhora. Então, eu acredito que isso aconteça assim. Tudo que você abre brecha, porque se o inimigo não entrasse dentro da igreja, quando você ora por alguém endemoniado, ela não ia cair. Então, realmente, ele tem a audácia. Por isso que a igreja tem que estar toda ligada para que não permita que isso aconteça, né? Amém. E é a verdade que nós acabamos vendo no decorrer da história da igreja. Pode passar o próximo capítulo, o próximo livro. Isaías: buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Acho que nós já lemos sobre isso, né? Passa aí. Próximo. Efésios 6,18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ali a súplica já diz respeito a você interceder por outra pessoa.
Ali já está dizendo que é você orar pelos santos. Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos? Assim, pode falar assim. Nós, crentes. Somos nós. Todos nós. Então, até achei legal esses dias, estávamos naquele área ali, aí o Alex, do nada assim, pastor, veio o fulano de tal na minha mente agora. Eu falei, irmão, tu está na brecha, então ora por essa pessoa. Simples assim, não é? E do nada, às vezes, vem realmente as pessoas na tua mente. Você não está pensando, não está pedindo, entra na brecha, irmãos, intercede, porque o Espírito, você deu legalidade ao Espírito para se comunicar contigo. E quando você atende, irmãos, alguma coisa acontece, porque Deus está te convocando para a batalha. Colossenses 4:2, perseverai, olha, lá lemos continuamente. Aqui em Colossenses já está dizendo perseverai. Ou seja, não é porque eu recebi uma bênção, eu vou parar de orar. Ou porque eu não recebi, eu estou cansado, vou parar de orar. Persevera. Nós vamos ver lá a questão do juiz, que o próprio Senhor dá o exemplo, desse juizinho que atende a viúva, vigiando, velando nela com ação de graças. Olha aí a oração, perseverando e velando nela com ação de graça. Graça é você estar sempre grato a Deus, independente se você está recebendo ou não. Vê como é que nós estamos sendo orientados pela palavra, da forma que devemos orar, mas nós vamos entrar um pouquinho mais detalhado. Pode passar. Orai sem cessar. Tessalonicenses 5:17. Mateus 26. Aí a palavra do próprio Senhor Jesus. Vigiar e orar. Ele acrescenta, né? Não só orar, mas vigiar também. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso, precisamos estar sempre orando. Em constante oração. Né? O espírito é aquele que intercede. É aquele que está em comunhão, em contato, mas a carne ela está em contato direto com os prazeres desta terra, e a qualquer momento esse prazer te chama. Qualquer momento, como diz o ditado, né? O pecado bate a porta, né? O pecado vem, te chama, não é isso, querido? Lucas 18, o próprio Senhor Jesus também, e contou-lhe também uma parábola sobre o devedor a orar sempre e nunca desfalecer. Pode passar? Requisitos da oração eficaz. Nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer alguns requisitos. Aí, dentro de algumas coisas que eu já falei, primeira coisa, eu quero que vocês falem, por favor, com muito entusiasmo e alto e bom som. Número 1, vai lá? 1, 2, 3 e? Espera aí, calma aí, vamos lá. Número 1, vai! Número 2, número 3, número 4 e número 5. Então estaremos falando sobre esses 5 requisitos de uma oração eficaz, porque a Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bem, tem momentos em que nós estamos tão aflitos, tem momentos que nós estamos tão aflitos, tão angustiados, que nós oramos, mas parece que a oração não passou do teto. Não acontece isso às vezes? Quando eu oro dentro desses requisitos, eu passo a ter tranquilidade. E é uma prática. Não adianta eu vou gravar para fazer dessa forma. É constante, é uma prática. É ter fé. Não adianta você se aproximar. Eu vou orar, será que Deus vai me responder? Não ora. É se aproximar com confiança. Todos os relatos da palavra, todos os relatos de Jesus Cristo quando esteve aqui, ele sempre colocou esse posicionamento para aqueles que chegaram até ele. A tua fé te curou. Sim ou não? Sim. A tua fé te salvou. Então ele sempre jogou essa responsabilidade para cima da gente. É preciso que tenhamos fé.
ser feito em nome de Jesus. Então vamos iniciar uma oração. Eu preciso, e nós vamos ver o versículo lá na frente, começar uma oração. Toda oração ela é elevada a Deus. Eu vou orar ao Pai, ao soberano, ao eterno, ao Deus de todas as coisas. Olha como eu já entrei numa esfera de adoração, de reconhecimento. Senhor, Deus, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor de todas as coisas, Pai da eternidade, Pai das luzes, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, o grande eu sou. Olha quantas referências eu posso fazer quando eu começo a orar. Eu estou orando a Deus. Em nome de Jesus eu vou a Ti. Porque foi Ele que me remiu os pecados. É através dele que eu consigo acessar o trono da graça. Então eu adoro ao Senhor, porque o que acontece geralmente é que nós vamos direto no ponto, né? Senhor, eu estou sofrendo tanto, e tanto, e só fica naquilo, né? Eu preciso, eu necessito, eu careço. Olha para mim, Senhor. Oração do aflito, do angustiado, né? Não estou falando que Deus não vai ouvir a tua oração. Não é isso que eu estou falando. Mas quando nós oramos dentro de uma perspectiva, como diz ali, de alguns requisitos, eu oro com intensidade, eu oro com firmeza, eu oro com força, com garra, com fé, com destreza. Vamos passar aí que a gente vai estar falando sobre cada um deles. Vou ter que ler aqui que ficou pequeno para mim. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Jesus declarou abertamente: tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Está lá registrado em Marcos. Ao pai de um menino endemoniado, ele falou assim: tudo é possível ao que crê. Também está registrado em Marcos 9. O autor de Hebreus admoesta-nos assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé. E Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando. Pode passar, é o segundo tópico. Pode ler para mim, por favor. A oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou esse princípio ao dizer: de tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor. Bem, está bem claro, não precisa aqui de nada. Terceiro, pode ler comigo, por favor. Ser feita segundo a perfeita vontade de Deus. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uma das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Note a oração do próprio Jesus no Getsemane. Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus, porque Ele nos-la revelou na Bíblia. Podemos ter certeza que será eficaz toda a oração realmente baseada nas promessas de Deus constantes da sua palavra. Elias tinha certeza de que o Deus de Israel atenderia a sua oração por meio do fogo e, posteriormente, da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor. E estava plenamente seguro de que nenhum Deus pagão era maior do que o Senhor Deus de Israel, nem mais poderoso. Bem, a oração só poderia ser eficaz segundo a vontade perfeita de Deus. É simples isso? Não é. Não é simples. Porque geralmente quando eu vou interceder, eu vou orar, eu tenho uma reclamação.
eu tenho uma pendência, eu tenho uma necessidade, eu tenho algo que me impele a orar. E se o que você está pedindo não é a vontade de Deus? Tem solteiros que pedem marido, esposa, não é? Tem várias orações de cura, por exemplo. É a vontade de Deus? A vontade de Deus é que estejamos bem, mas conhecer essa vontade, porque Ele tem os propósitos dele. E às vezes o que acontece muito de conflito conosco é porque nós lemos a palavra e lemos a Bíblia. Tudo que pedir, crendo, recebe. Aí eu vou lá, não, eu não recebi isso ainda, e aí o que está acontecendo? Então, dentro desses requisitos eu começo a entender, porque tem que passar pelo crivo da vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja a minha vontade, o que eu quero. Só que às vezes nós não entendemos isso, irmão. Nós queremos bater um pé igual criança mimada. Se não me dá, eu paro, eu não faço nada, eu saio do carro, eu saio da igreja, eu me desvio, sei lá. Mas se não me der, e qual é a vontade de Deus? Para entender a vontade de Deus, eu preciso estar em harmonia com Ele. Entender, porque quando eu entendo a vontade dEle, ela me completa, me traz tranquilidade, me traz consolo, ainda que não seja a resposta que eu quero, mas vai me trazer paz. Sabe por quê? Porque aqui não é o espiritismo, aqui não é o candomblé, não são as religiões de raiz e de matrizes africanas que você domina o Deus que você quer. Nós servimos o Deus verdadeiro, que não se deixa ser dominado por ninguém. Quando nós entendemos que somos servos e Ele o Senhor, nós como barro não podemos falar para o olheiro de que forma nós pretendemos ou queremos ser. Simplesmente deixar deixar ser moldado por Ele. Mas às vezes isso dói, irmãos. Não está até de chorar, irmãos. Isso dói. São momentos difíceis que nós passamos na vida, mas é para quê? Para amadurecer, para aprender, para deixar aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela soberba que você ainda não aprendeu a deixar. Então, irmãos, estar dentro da vontade de Deus é preciso que você realmente se entregue. Permita que o Espírito fale contigo. E é uma experiência única, irmãos. Eu vou deixar ela falar, dá o microfone para ela. Já aconteceu comigo, irmãos, e eu quero aqui passar essa experiência com os irmãos. Eu sei que alguns irmãos já tiveram essa experiência, mas é bom que os irmãos entendam. Ouvir a voz de Deus. Eu gostaria muito, irmãos, de ouvir uma voz, como vários irmãos já ouviram falar. Eu ouvi uma voz falando nitidamente. Nunca ouvi nenhuma voz falar comigo. Alguém já ouviu, irmãos? Não estou duvidando não, irmão. Já ouviu, irmão? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Já ouviu também essa voz? Nitidamente? Vou deixar você falar. Mas eu nunca ouvi, irmãos. Nunca ouvi. Mas eu entendo. E de que forma às vezes eu entendo? Às vezes eu paro para orar, sentado, ou deitado, ou ajoelhado, e falo, Senhor, fala comigo. E tento descansar a minha mente, porque nós ficamos num turbilhão de pensamentos, e confundimos os nossos pensamentos como resposta de Deus. Então quando você para a sua mente, descansa a sua mente, e permite esse verdadeiro descanso, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo falar contigo. Irmão, não estou falando nada fácil, mas possível. Eu tenho essa experiência. Quem tem essa experiência, irmãos, para compartilhar comigo? Amém. Pode falar, irmão. Dentro dessa parte aqui que o pastor está falando, ministrando, eu
eu vejo que João 15, versículo 7, fala claramente também. Fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E no versículo seguinte diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui Jesus ele fala dessa interação, né? Que ó, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem em mim, então tem que ter, né? A gente tem que estar dentro da vontade de Deus. As palavras de Deus têm que estar ali. E ele fala isso e eu lembrei também de Ana. Interessante que provavelmente Ana pediu a Deus mais outras vezes, mas de uma forma muito especial, muito diferente. Ela atingiu o coração de Deus nessa petição que é registrada em Samuel. Mas será por quê? Se a gente parar para meditar direitinho, Ana orou diferente. Ana orou de uma forma que ela atravessou, foi além daquela questão que é o filho para mim. Ela pensou, ela orou de acordo com a vontade de Deus, que era o propósito de Deus. Aí atingiu e encheu o coração de Deus, né, Ana? Porque ela falou: esse filho vai ser para o Senhor. Então, nesse versículo fala: tudo tem que ser para a glória de Deus. A oração tem que ser para a glória de Deus. E tem coisa que a gente pede que nem a gente sabe que vai ser ruim, que Deus sabe que vai ser ruim. Tem coisa até que, se Deus fosse ouvir, misericórdia. Então Deus até para nos poupar, que não conhece até o futuro, entendeu? Então Deus, ele nem não tem como ouvir, porque às vezes a gente não sabe, a gente está cego, está vendo aquilo ali lá na frente que não vai ser bom. Eu vejo, assim, quando eu começo a olhar para a minha história, para o meu relacionamento com Deus, eu começo a pautar e vejo várias respostas de Deus nas minhas orações. Se você fizer essa busca lá atrás, e às vezes até no período que você era incrédulo, você consegue entender e perceber o cuidado de Deus com você, já te tirando, te escolhendo, já te dando alguns privilégios. Eu não estou falando que Deus escolhe, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes nós ficamos tão tristes, assoberbados com tantas coisas, tantas frustrações da vida, e as coisas boas que já aconteceram nós vamos esquecendo. E eu lembro que eu estava em São Paulo uma vez. Eu estou rindo. Alguém sabe por que eu estou rindo? Eu estava em São Paulo uma vez e entrou uma angústia no meu coração. Eu estava já há 15 dias lá e começou a vir aquela preocupação e comecei a sentir dor de cabeça, já aquela agonia. Aí eu parei assim, eu não estava sentindo nada. Por que eu estou sentindo isso agora? Botei a mão na minha cabeça, eu te repreendo agora, dor de cabeça, em nome de Jesus. Deu 5 minutos, já tinha acabado a angústia, tinha acabado a dor de cabeça, já não senti mais nada. Mas já teve vezes que eu tive que tomar remédio. Então são esses conflitos que às vezes nós temos e às vezes ficamos emaranhados nisso. Tinha propósito, lá eu fui até pregar numa igreja, fui cantar numa igreja lá e tinha propósito. Agora, tudo que eu vou orar, tudo vai acontecer do jeito que eu quero, da forma que eu quero? Não, a Bíblia diz que eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pecador. Então a minha oração, ela pode não estar em concordância, em consonância com o que Deus quer para a minha vida. Aí vamos lá, um pouquinho mais atrás, eu orei assim: Senhor, eu quero uma esposa branquinha, de cabelo preto, cabelo liso, que me ame, que me respeite. Fui falando isso em oração, quando eu era jovem. Eu já falei isso aqui já. Eu não estava falando aqui com jovem já. Eu quero uma esposa assim, branquinha, de cabelo fino, de cabelo
oração não foi ouvida? Foi ouvida, foi atendida. 32 anos de casado, não é para qualquer um isso. Então, se você olhar um pouquinho na tua história, você vai ver que tem orações que Deus te respondeu. Mas tem orações que não te respondeu. Por quê? Você é barro. Não pode falar para o olheiro: olha, eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso grandão, eu quero ser um vaso de honra. Não. Eu sou só o barro e tu és o nele, Senhor. Faça-se a tua vontade. E o próprio Senhor Jesus nos instrui quando vai orar no Getsemane. Senhor, como nós dizemos, eu sei a angústia, né? Com certeza já estava sentindo a angústia da morte, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Olha, o próprio Senhor Jesus, com a carne, com o pedido da carne, era que ele não passasse por aquela situação. Mas quando entrou em concordância com a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Fala, Cátia. Bem antes de eu casar com o João, de eu ficar noiva, eu e minha mãe, a gente saía para o mercado, para fazer as coisas, então era assim, era muita luta que a gente passava, porque nem sempre a gente tinha dinheiro para poder pagar táxi. Agora o Uber você pega em qualquer lugar, é barato, mas antigamente o táxi era R$30 de Campo Grande para minha casa. E a gente vivia naquela luta, eu e minha mãe, a gente ia fazer compra, a gente fazia compra de 3 vezes no mês, para poder a gente conseguir trazer as coisas. A gente levava o carrinho de compra, que antigamente era Kombi, enchia o carrinho, vinha com bolsa, botava atrás da Kombi, soltava aqui na esquina e andando até lá na minha casa, e era uma luta. E aí a gente já estava cansada daquilo, eu estava tão cansada, que eu falava assim: Senhor, quando o Senhor me dá um esposo, mas me dá carro, Jesus, porque eu não aguento mais essa luta. Ou então, se eu dá condições de a gente comprar um carro, eu sempre falava isso nas minhas orações. E quando quando eu fiquei noiva com o João, ele não tinha carro, eu falei: esse não tem carro. Mas o Senhor usou a mãe dele para nos dar um carro. Então, antes de eu casar com ele ganhou um carro. A gente ganhou o carro e ela falou: esse carro é presente de casamento. Então eu vi ali o Senhor ouvindo as minhas orações. Não é uma coisa assim, mas eu vi o cuidado do Senhor, porque não era só comigo, era com a minha família também. E antes da gente casar, o Senhor preparou o carro. Bem, nós vemos também uma questão em que é preciso ter uma oração. Eu não posso pensar só em mim, não é? Eu não posso pensar só em mim. Eu estava pensando na família, eu estava pensando na mãe, no socorro. Então, são requisitos também que somatizam, vamos colocar assim. Pode passar, ninguém mais vai falar, não. Dá-lhe para a nossa irmã. Passou? Eu também tenho uma experiência quando eu estava grávida do Ezequiel. Eu tomei um tombo, né? E aí nesse tombo, eu já estava com 2 meses de gravidez. Foi um tombo muito feio, entendeu? Eu caí sentada no lugar. Eu comecei a sentir as dores de perder ele. Nisso eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, se for a tua vontade que eu tenha esse bebê, eu não sabia o que seria, né? Toda a tua vontade, eu vou colocar um nome bíblico, né? Já era na casa do Senhor, já era evangélico, minha família, aí eu falei: vou colocar um nome evangélico, um nome bíblico dele. Aí seria Ana alguma coisa, ou seria o Ezequiel, logo o Ezequiel.
Aí na hora de nascer, aí eu fiz um voto ao Senhor. Na hora de nascer eu tive um pequeno problema na ultrassom, que seria menina, né? Eles não viram, né? E falaram, menina. Aí na hora de nascer, aí veio ele, né? Bem grandinho, bem abençoado do Senhor. E aí ele falou, bota Gabriel, só que eu já fiz um voto pro Senhor que seria Ezequiel. Esse voto nem o nome, nem meu esposo sabia, só na hora foi uma surpresa, né? Aí foi Ezequiel, é o nome, né? Ele é um presente de Deus nas nossas vidas, né? E é um nome que é difícil assim, ver assim, em várias pessoas, né? E aí essa foi a experiência que eu tive, o Senhor me deu, né? Essa resposta. Amém. São as experiências, as respostas, quem nos fortifica cada vez mais na presença de Deus. 4. Alguém para ler, por favor? Devemos estar dentro da vontade de Deus. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedimos, somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. O apóstolo João declara que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, fazemos o que é agradável à sua vista. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições prévias indispensáveis para termos resposta às orações. Tiago, ao escrever que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma vida reta, obediente e temente a Deus. Então, estar dentro da vontade de Deus. Se eu estou com a minha mente tranquila, com uma convicção de que liberei perdão, não cometi nenhum delito, nada que vai contra o ensinamento da palavra, eu estou justificado. Eu não preciso ficar falando. Não preciso. Só se justifica quem não é. Porque eu preciso falar para acreditar que eu sou. Ih! Coisa de analista. Né, Denise? É assim mesmo. Eu só confirmo, falo, ratifico sempre uma coisa, porque eu ainda não acredito que eu sou aquele. Aí eu tenho que ficar falando para poder acreditar. É igual mentiroso. Eu não minto! Ele fala assim mesmo. Eu não sou mentiroso, eu só falo a verdade. Ele tem que falar para acreditar que ele mesmo fala a verdade. Eu sou crente, eu não minto. Hã? Quem ainda fala assim, eu sou crente, eu não minto. Eu sou o quê? Crente, não minto. Eu sou crente, não minto. Precisa, irmãos. É igual a experiência que nós tivemos aqui na igreja. Eu fui tesoureiro no ministério da Nova Sião, do pastor Darley. E quando fundamos aqui o ministério, falaram que eu comprei o carro com o dinheiro da igreja. Não sei se alguns irmãos lembram disso. Tem 11 anos isso. Ele saiu daqui e comprou dinheiro comprou o carro com dinheiro da igreja, porque ele era tesoureiro da igreja. Mas quem falou isso não me conhece. E eu nem sei quem falou, porque isso chegou no meu ouvido. Aí eu falei assim para a pessoa, vai lá e fala para ela marcar um dia que eu vou apresentar ela o carnê que eu estou pagando o carro aqui. 72 vezes que eu estou pagando o carro aqui. Vai lá, fala para ela. Só isso. Eu vou correr atrás de quem está falando isso, vou processar. Não, mas eu sei que eu não fiz isso. Eu vou ficar me preocupando, eu vou ficar me justificando. Eu só dei uma resposta para a indagação que veio até mim. Mas correr atrás e processar, mas eu sei o que eu faço, sei da minha consciência, da minha tranquilidade, da minha paz com Deus. E hoje nós vemos resultados disso. Se tivesse mentira, com certeza já teria sido desmascarado. Ninguém consegue mentir muito tempo, né, irmãos? Consegue? 11 anos mentir? Não. Pode passar. E está ali a minha esposa também, né? Vai compactuar com uma coisa dessa? Não é? Misericórdia.
O quinto é ser perseverante. Pode ir. Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. É essa a lição principal da parábola da viúva importuna. A instrução de Jesus: pedi, buscai, batei, ensina a perseverança na oração. O apóstolo Paulo também nos exorta a perseverança na oração. Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse princípio. Por exemplo, foi somente enquanto Moisés perseverava em oração com suas mãos erguidas a Deus que os israelitas venciam na batalha contra os amalequitas. Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele continuou em oração até a chuva começar a cair. Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou com insistência e fervor para Deus devolver a vida ao filho morto da viúva de Sarepta, até que sua oração foi atendida. O que acontece geralmente com o pentecostal é que ele fala assim: eu vou orar para ser curado. Não fui curado? Será feita a vontade de Deus. Acabou. Não perceberam. Nós temos exemplos ali. Moisés levantou a mão e a mão estava cansando. Enquanto ele ficava com a sua mão levantada, o povo ganhava os amalequitas. Quando a mão dele cansava, ele não estava só com a mão levantada, ele estava intercedendo pelo povo. Elias vai lá e vê se tem sinal de chuva. Não tem. Vou parar, ele não está me ouvindo. Vou parar. Mas quando eu tenho a motivação, a convicção, a certeza de que eu estou no elo, ligado com o Altíssimo, eu persevero, porque eu acredito, eu confio que Ele pode me dar, eu quero. E eu quero tanto, porque eu entendo já que é a vontade de Deus. E quando eu entendo que é a vontade de Deus, eu vou receber. E ainda que eu não tenha recebido, eu tenho essa convicção dentro de mim, que vai chegar o momento em que eu vou receber. Mas no momento dele, e não é no meu momento. Ele não é um Deus em que eu domino. Eu preciso ser dominado por Ele. Eu preciso entender essa característica do Deus que nós servimos. Por isso que tem muito, vou deixar você falar, tá? Tem muito crente doente, irmãos. Não persevera, não continua. Orei 1 ano, orei 2 anos. Estou orando 3 anos, 5 anos eu estou orando. O batismo com o Espírito Santo eu fiquei orando um ano pedindo. 1 ano, oração, monte, vigília, culto. Onde estava crente, eu estava lá, que eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Queria porque queria. Fiquei 1 ano, de 84 a 85, eu lembro disso. E Deus me... Eu tinha certeza que eu ia ser. Tinha convicção. Porque essa é a vontade de Deus. Então, quando eu entro neste elo de confiança, de certeza, tem pessoas que, como a gente estuda um pouquinho as personalidades, a gente entende que tem pessoas que elas têm mais facilidade de desistir das coisas, devido à personalidade dela. Mas quando entra na casa de Deus, eu preciso melhorar isso. Eu preciso entender que eu sirvo ao Deus do impossível, ao Deus que tudo pode. E quando eu interiorizo isso, eu quase que materializo essa bênção, essa realidade. Eu entro num elo de confiança, de certeza e de convicção de que no momento oportuno vai chegar. E às vezes, irmãos, eu vou deixar você falar, tá? Só para não perder o raciocínio. E às vezes, irmãos, quando tivemos aqui, acho que foi ano passado, aquele movimento que nós tivemos aqui na igreja, não sei se, quem estava aqui? Deus começou a movimentar, começou a curar a gente aqui, né? 19 de maio. Maio? 19. 19 de maio, você guardou a data? Foi importante para você. Que bom. Então, eu percebi ali, irmãos, que às vezes nós somos um pouco incrédulos. Quantas vezes aqui
E Deus me incomodando, ora por cura, e eu querendo orar por cura, sempre orar por cura. Mas eu escutei vários murmúrios aqui, irmãos. Escutei. Como o Espírito Santo vai operar, irmãos? Não tem como. Tem que ver unidade. Eu vi, irmãos. Falaram até que eu estava, como é que fala? Imitando o Universal, R.R. Soares. Falando isso, irmãos. Como Deus vai operar, irmãos? Onde não há concordância? Para que haja concordância, tem que haver unidade. Ou para que haja operação de Deus, tem que haver unidade. E eu ainda tenho certeza disso, irmãos, porque essa fé dentro de mim ainda não morreu, ainda não mortificou. A forma que vai acontecer, antes de fazermos essa obra aqui, tem uma pessoa aqui de trás, quem conhece a Néia e o Gil, eles traziam aqui uma criança. 2 vezes, irmãos, eles trouxeram a criança aqui, falou, eu quero que você ore. Não vou orar. No outro dia a criança ficou curada. Da outra vez ela voltou aqui e pediu de novo para me orar, porque acreditou, confiou, e aconteceu. Orei de novo, a criança ficou curada de novo. A filha do Gil, como é que é o nome? Giovana não queria vir na igreja, estava com febre, e Leite foi lá comigo, não foi? Leite foi esse dia lá comigo. Estava com febre, passando mal, não sei se estava vomitando, não me lembro. Estava moada mesmo. Pastor, vem aqui orar. Olha, irmãos, quando você pede, você está dizendo assim, eu confio, eu acredito que isso vai acontecer. Pronto, você abriu o canal, abriu uma resposta de Deus. Eu fui lá, olhei, mas outro dia a criança não estava boa. E Deus começou a me incomodar aqui, irmãos, para orar por cura. Se orar por você, colocando as mãos, se orar por você, com você mesmo, com as suas mãos, não interessa, irmãos, acredita, confia, recebe, não murmura. Quem levantou a mão? Deixa a Graciela falar que ela pediu primeiro, aí depois você fala, tá bom? Temos que colocar a nossa fé em prática
atue na nossa vida em todos os sentidos, pastor. Tem que ser algo que atue, é uma prática, é algo que a gente vai... um exercício. Conforme você vai fazendo, você vai pegando força, você vai se sentindo bem, você vai tendo, melhoras. Assim é a nossa fé, assim é a oração. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo cada vez mais a pedir e a receber. Claro, tem coisas que não são imediatas, mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então ela sempre vai querer que... Qual é a vontade de Deus? Que você seja curada. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você tenha coisas agradáveis na sua vida. Então, a fé provoca isso, a oração provoca isso. Nós estamos deixando de acreditar nisso para acreditar na nossa própria força, ou no nosso trabalho, na nossa inteligência. Vamos colocar nossa fé em prática e acreditar que Ele é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, através da nossa fé. Você também? Nada bem? Maria, a Tatiana pediu primeiro. Eu só tenho a agradecer as orações de vocês. Eu cheguei aqui, ainda vou contar meu testemunho. Eu estava cheio de alergia no corpo, tomando muito remédio. E quando eu era criança eu tinha uma alergia, tomava muito remédio. Quando eu nasci, comecei a tomar remédio para alergia. Aí voltou as alergias de repente. Aí eu falei, pastor, não tem merda? Eu era uma pessoa muito incrédula, vinda do berço católico, idolatria, Hoje eu tenho marcas no corpo, de tatuagem. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Eu pedi para o pastor Gutenberg para orar por mim, não posso deixar isso branco. Aí hoje eu fiz algumas marcas no corpo, não tomo remédio nenhum. E eu acredito que ele é um homem de Deus, além de ser meu pai espiritual. Eu acredito em Deus hoje. Hoje eu tenho fé e o poder da oração existe. Deus existe. Muito obrigada, gente. Pastor Gutenberg. Amém. Glória a Deus. E irmãos, foi quando essa oração? Foi domingo passado ou retrasado? Acho que foi domingo passado. Domingo passado. Eu vi, ela estava com o braço todo Tá empolado. podendo marquinha só. Pra ver, não tem mais nada. Eu tenho óleo na mão dela, falei, passa o óleo aí. Foi, não tem mais nada. Só tem marquinha. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Pode falar. Quando o Senhor começou fazendo nos domingos essas orações de cura, Eu, nos 3 domingos, não recordo, não guardei qual foram os domingos. E eu sempre botava a mão na minha garganta porque todo mundo via com essa tosse crônica que eu tinha, uma coisa, eu não conseguia louvar direito. E era uma tosse horrorosa. Não vou dizer que eu não pulso ainda, porque ainda tenho alergia de ar-condicionado, de vento, essas coisas que eu não fico muito. Mas era algo que, assim, estava me fazendo muito mal. E as próprias pessoas do Ministério de Louvor, cara, você tem que se tratar, que tosse é essa, você não está conseguindo cantar. E aquilo me fazia tão, eu chorava, aquilo me fazia tão mal. E foi o primeiro domingo, eu coloquei a mão na garganta e comecei a orar, como o Senhor começou a fazer as orações. Acho que falei, bom, vou entregar na mão do Senhor, não aconteceu nada. Na segunda vez que o Senhor fez foi no outro domingo, eu também coloquei, não aconteceu nada. Quando foi no terceiro domingo, acho que foi, não sei se eu me lembro se foi no domingo da festividade que teve, eu coloquei a mão e eu estava ali, eu senti algo descer assim, sobre a minha garganta, era um refrigério que eu senti. E desde aquele dia, muitas das vezes eu falei, gente, eu tenho que contar isso igual eu estou contando, ainda não contei. Eu senti algo diferente, senti algo assim descendo sobre minhas cordas vocais da minha garganta. E desde esse dia, não vou dizer que eu não pulso, mas aquela tosse crônica que eu tinha, nunca mais eu fiquei. Desde aquele dia. E eu creio que ali eu coloquei minha fé, eu falei assim, eu não aceito mais isso, porque isso está atrapalhando o ministério que eu tenho na minha vida dentro da casa do Senhor. Vai chegar um ponto que eu não, a Natalina está falando assim, Kátia, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais louvar, que as tuas cordas vocais vão ficar travadas. Eu falei, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito. E naquele dia acho que foi a ponta do iceberg para colocar mesmo aquela fé em prática. E eu, depois desse dia, eu não dormia, pastor. Eu não dormia, eu tossia a noite inteira. Eu não dormia, entrava dia e noite, eu com essa tosse
essas coisas, irmãos, precisam ser contadas. Precisam, porque é o exercício da fé. Ronaldo também aqui fora. Verdade, pode falar. Vamos ter que terminar. Eu concordo aqui também com a Graciana, né, que ela falou sobre que a gente tem que praticar. E a fé, ela tem a ver com a ação. Se você ouve tudo isso, é tudo maravilhoso que a gente ouviu aqui, e se a gente não pratica, então no fundo não está crendo. A fé, quando você faz, quando você ora, o simples fato de você exercer, de você praticar, já demonstra a sua fé, já é a sua fé em ação. Então, eu tenho visto assim, tenho várias experiências em relação a isso. E eu percebi também que a oração, quando você ora por algo, aquilo gera em você convicção. Então, isso aconteceu em relação ao meu casamento, porque antes de conhecer meu esposo eu orava, e quando ele começou a se aproximar de mim, e ele ia muito na igreja, né, onde eu congregava, e eu combinei com ele, para não ficar assim, depois da igreja, aquele bate-papo, conversei com a minha mãe e combinei com ele antes de levar na minha casa. Eu tinha um padrasto era muito grosso, ignorante, né? Então, combinei com a minha mãe e eu fui ligada com Deus, porque eu estava em oração. Quando eu voltei, eu falei para minha mãe, é ele. É justamente ele. Isso, a convicção, tinha uma convicção, uma coisa inexplicável. Quer dizer, eu não fiquei apaixonada, eu não dei um monte de beijinho, fiquei apaixonada, disse que era ele. Não. Literalmente, no primeiro diálogo, eu falei para minha mãe, falei, olha, eu vou trazer ele aqui em casa. Isso porque teve várias pessoas que estavam querendo namorar, eu falei, não, vou esperar em Deus, tem 2 anos. Esperando em Deus, eu falei, eu só vou namorar quando for para casar. Então, foi uma convicção que foi gerada em mim, entendeu? Então, eu percebi, e depois também tive uma experiência quando fomos para comprar o nosso carro. Esse carro está aí. Foi uma oração, orando, falei, Senhor, quero a tua direção, porque a gente quebrou a cara comprando um carro antes, deu muito problema, e eu falei assim, olha, e ficamos esperando. E quando esse carro, assim que a gente comprou, ele estava 0 ainda, ele foi roubado. O Celso estava vindo de Angra, descendo em Coronel, e o carro foi roubado. Eu estava em Madureira e me ligou, Elaine, o carro foi roubado. Pastor, nem eu sabia que eu tinha essa convicção. Eu vim e falei assim para ele, olha, ainda hoje esse carro vai estar aqui. Uma convicção gigantesca dentro de mim. Não, agora, imagina que eu imaginava para onde eu ia procurar, como, me fiando em quê? Não sei, inexplicável. Eu falei, ainda hoje esse carro vai estar aqui, do jeito que for, porque eu falei, aconteceu. Aí, no mesmo dia o carro estava lá. Entendeu? Então isso é o que? A oração, ela gera convicção. Mas tem que falar. Tem que terminar terça-feira que vem, que já tem ainda alguns tópicos a falar sobre isso. Pode falar. Pastor, experiências eu tenho bastante, muita mesmo. Mas eu vou contar uma. Nós éramos na Metodista Lagiana, em São Vitor, em Deus, e num sábado, nós falamos com o nosso filho Renato, convidamos ele para ir para a igreja no domingo. Só que ele falou que não ia, que ele tinha trabalhado com o rapaz, ele ia levar uns lixos. O rapaz tinha um caminhão, chamou ele para jogar um lixo num lugar aí. E fomos para casa, e eu e Neuza no domingo fomos para a escola bíblica dominical, teve Santa Ceia. E quando nós chegamos em casa, assim que chegamos em casa, abri a porta, estava tirando o sapato, veio uma pessoa correndo, batendo no portão. Eu rapidinho tirei, fui ver quem era, e eu não lembro quem era a pessoa, mas disse que meu filho tinha sido atropelado aqui no Lameirão, ali na frente. E eu fiquei com medo de falar para a Neuza, eu rapidinho botei um short, uma blusa, uma sandália, e vim correndo e falei para ela, não, aconteceu alguma coisa com o Renato, estou indo na frente. E cheguei aqui na frente, meu filho estava no asfalto,
tinha algumas pessoas lá, meu sobrinho, e eu fiquei olhando assim meu filho como se estivesse morto. E demorou, eu perguntei, vocês ligaram para a ambulância? Só que nós não estamos conseguindo. Demorou 10 minutos, apareceu uma ambulância, perguntou quem era o pai, se tinha um parente, meu sobrinho, me chamou e entramos dentro dessa ambulância. E meu filho estava ali como se estivesse quase morto. Ele tinha levado uma pancada do carro. E nós fomos dentro, eu entrei dentro da van, do carro da ambulância, foi eu, meu filho, o motorista e tinha um médico. Só uma coisa, como nós estamos falando de milagre, eu comecei a orar pelo meu filho estava com oxigênio, e eu estava vendo que o oxigênio estava parando, e eu perguntei ao médico, Senhor, olha como é que está o meu filho, eu orando, ele falou, olha pai, continue pedindo esse Deus que tu está pedindo, pede esse Deus. Eu comecei ali, acho que o milagre Deus fez, porque o médico que estava dentro da van, ele com o telefone celular dele, e com o carro pedindo aos hospitais que ele queria que levar uma pessoa que estava morrendo. E eu vi ali o meu filho, eu olhei para o meu filho, e meu filho ficou olhando para mim, meu filho perdeu a respiração. E eu comecei a chamar a Deus, pedindo. Chegamos no hospital, quando chegamos lá, os irmãos de repente não vão acreditar, mas nós chegamos lá, o médico entrou com ele, e eu fui correndo, e quando eu voltei para procurar o médico, eu não encontrei o médico, não encontrei a van, perguntei à moça onde nós passamos, falamos, eu acabei de entrar agora aqui com meu filho, o médico, ele, que médico, meu filho? Ninguém entrou não, teu filho, que seu filho? Foi um milagre, porque meu filho hoje está vivo, tá? E Jesus tocou no meu coração, falou para mim, aonde você for, fala para o meu povo o que eu fiz com o seu filho. E o meu filho está aí, dá dor de cabeça, mas está vivo. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Terça-feira que vem, já é janeiro, eu vou terminar, que ainda faltam 19 slides, é isso? Ainda faltam 19 slides para terminar, mas vou voltar nesse assunto aí, porque o que acontece conosco é justamente isso aí. Eu devo continuar orando pela mesma situação? Eu tenho mais um testemunho para contar sobre isso. E eu devo orar sempre pela mesma coisa? Então nós vemos ali Elias. O que ele estava pedindo? Para que chovesse, não é isso? Para que abrisse as comportas do céu. E quantas vezes o servo dele foi lá, William? Vai lá, olha. Vai lá, olha. Vai lá, olha. Vai lá. E às vezes nós paramos no meio do caminho. A bênção às vezes está pertinho de chegar e eu parei de confiar. É um elo, irmãos, é um elo entre nós, seres humanos e Deus. Ele quer se apresentar para você de forma pessoal, particular. Não ouça só os testemunhos, não ouça só o que os irmãos estão contando, mas viva também essa experiência do Evangelho, da resposta da oração viva, acesa dentro de nós. Amém?